Olá! O afeto e o amor deflagram um processo de autoeducação. Quem dizia isso era o suíço Johann Pestalozzi, que revolucionou o método de educação em todo o mundo. O movimento pestalozziano no Brasil completa 89 anos. São benefícios imensuráveis, mas que nem sempre são reconhecidos. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre o movimento pestalozziano no Brasil e particularmente no nosso estado de Goiás, recebemos aqui a presidente da Federação Estadual das Associações Pestalozzi, aqui, Adriana Bahia. Muito obrigada, Adriana, pela sua presença aqui. Por nada, nós que agradecemos, Luciana. E também recebemos José Actônio Guedes, ele que é diretor de uma unidade Prolabor Pestalozzi. Muito obrigada, Guedes, pela presença aqui. Obrigado a vocês pelo espaço, muito obrigado à TV Assembleia e aos todos os telespectadores que estão aí nos vendo nesse momento. Bom, são 89 anos só aqui no Brasil. Muita gente não sabe, o movimento é antigo, mas o reconhecimento em lei veio recentemente. Veio só em 2009, né, Adriana? Isso aí também causou muita dificuldade no começo, né? Sim, na verdade, por ser um trabalho que é desenvolvido há muitos anos, a luta ela vem desde o seu início, desde a implantação, né, do movimento pestalozziano no Brasil, que foi em 1926. Então, são muitos anos nessa luta e, com isso, com o ganho da lei que regulariza, né? É considerado o quê? Entidade filantrópica? Nós somos uma instituição de assistência social, né? Todas as associações Pestalozzi, de assistência social de caráter filantrópico, não governamental. Sim, e isso, no caso, quando regularizou-se, melhorou muito, né? Sim. O andar da carruagem, Sim. A questão de doações, né? Sim, porque isso faz com que entidades sérias como as nossas sejam beneficiadas de uma forma mais efetiva. E mesmo assim é difícil, né? Vive de doações, o governo ajuda, a União ajuda. Como que está hoje, Adriana? Olha, é difícil, porque nós temos muitas instituições que ainda não têm documentação como a certificação de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS. Então, para a regularização dessas documentações, além de ser muito complicado, é difícil, nem todas as associações têm essa condição de estar ainda com uma situação regularizada, então se torna mais difícil ainda. É como se não existisse, né? Porém, com essa lei, isso vem para fortalecer e para beneficiar realmente aquelas entidades sérias como as nossas, como as associações Pestalozzi. Que apesar das dificuldades, ajuda muita gente tem sido beneficiada, né? Hoje, se a gente falar em números, assim, quantas pessoas? Nós temos hoje um pouco mais de 200 unidades de associações Pestalozzi no Brasil todo, em 20 estados. Então, são 20 estados beneficiados com atendimento às pessoas com deficiência no Brasil. Quase o Brasil inteiro. Quase o Brasil inteiro. Aqui no nosso estado, como é que está a situação? No nosso estado, nós temos 10 associações Pestalozzi, incluindo a de Goiânia, né? E a Federação Estadual, que trabalha também no âmbito da defesa de direitos, que basicamente o que a gente trabalha é o nosso carro-chefe, né? A assistência social e a defesa e garantia de direitos dessas pessoas com deficiência. E aqui em Goiânia, especificamente, são 3 unidades, né? 3 unidades de atendimento. Quais são? Nós temos a unidade Renascer, que atende o usuário de 0 anos, ou seja, do nascimento até a média de 14 anos de idade, e a parte de reabilitação e habilitação, a área da saúde toda também é nesta unidade, que atende os usuários das outras 2 unidades também. De 0 a 14 anos? De 0 a 14 anos no atendimento pedagógico, estimulação, mas na área de saúde são onde atende todas as 3 unidades, né? E tem a unidade Peter Pan, que trabalha com a parte pedagógica, a parte educacional, de 14 anos acima, e que são trabalhados, né,
para poder estar sendo encaminhados para a unidade Prolabor, que é a unidade de profissionalização e encaminhamento ao mercado de trabalho. Bom, e aí que entra o Guedes, né? José Antônio Guedes é o diretor do Prolabor, que é essa unidade que a Adriana acabou de falar, que já tenta encaminhar, é muito difícil, mas eles tentam já deixar a pessoa capacitada com alguma profissão para entrar no mercado de trabalho, né, Antônio? Como é que é feito esse trabalho lá? Então, a Associação Pestalozzi, em 1995, adquiriu um prédio ali em frente ao terminal da Praça da Bíblia, onde iniciou um trabalho laboral com um grupo de alunos que lá existia, pois as pessoas naquele período já acreditavam que as pessoas com deficiência intelectual tinham capacidade laboral, né? Isso em 1995. A legislação que determinou a lei de cotas para que as empresas com mais de 100 funcionários fossem obrigadas a contratar pessoas com deficiência, ela é posterior a essa ação da Associação Pestalozzi. Então, nós estamos na vanguarda da colocação e do encaminhamento e de acreditar que a pessoa com deficiência intelectual, ela tem capacidade laboral, né? Então, nós começamos alguns anos antes. E essa unidade completa agora em 2015, 20 anos. E nesses 20 anos, nós consolidamos um trabalho de qualificação, colocação e acompanhamento no mercado de trabalho. Então, já são 20 anos de experiência. No início... Tem números, Guedes? Assim, quantas pessoas foram inseridas e estão até hoje? Mais de 200 pessoas já foram encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, nesses 20 anos, nós construímos esse projeto. Como que se deu a construção do projeto? Ele foi amadurecendo ao longo dos anos e hoje nós já temos uma equipe multiprofissional que faz esse acompanhamento. Então, o educando acima de 14 anos, ele chega na unidade, ele passa por uma avaliação com a equipe multiprofissional. Muitos são alunos da rede regular de ensino, da rede pública estadual principalmente, porque são alunos que estão concluindo o ensino médio, estão no ensino médio, e que não têm perspectiva de continuidade com os estudos acadêmicos, né, devido à deficiência intelectual. A deficiência intelectual, uma das características e a principal é a dificuldade com os conhecimentos acadêmicos. Então, todas as pessoas com deficiência intelectual têm essa dificuldade. Não é uma regra. Apesar de estarem em escolas, né, no caso, para todos, existe essa dificuldade? Existe, mas hoje nós já temos a quebra de um outro paradigma. Nós já temos pessoas com deficiência intelectual ingressando em universidades, coisa que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Então, já é a quebra de um novo paradigma, não é? Que coisa boa. Então, nós já temos essa perspectiva também do ensino superior para pessoas com deficiência intelectual. Já tentam preparar até para a universidade também. Inclusive para a universidade. E essas funções lá, quais são? No caso. Hoje, nesses 20 anos, nós aprendemos que na deficiência intelectual é muito mais importante nós termos uma formação global do trabalhador, daquela pessoa que vai para a empresa, do que uma formação técnica específica. Sim. Então, hoje, os cursos, os módulos e os conteúdos que são trabalhados com os alunos, eles têm a perspectiva de qualificar o sujeito para o mundo do trabalho. A formação técnica específica, ela é um segundo plano. Então, nós temos algumas habilidades que ele precisa dominar e precisa estar muito íntimo com essas habilidades, como, por exemplo, a assiduidade, o cumprimento de normas, o uso das EPIs, onde for necessário, os equipamentos de proteção individual, o respeito aos colegas, a sua relação com o profissional, com o encarregado da empresa, com o gerente. Todas essas habilidades são trabalhadas, além de questões básicas, como com os cuidados pessoais, higiene, saúde, a sua mobilidade, a sua autonomia para realizar diferentes atividades pela cidade, como, por exemplo, pegar o ônibus, ir para casa, o retorno para casa, ir para a empresa. Então, essas habilidades que parecem coisas simples para nós... Às vezes estava aprendendo a fazer o tapete, mas tem muita coisa por trás desse artesanato. Isso, né? tem muita coisa por trás. Existe um objetivo pedagógico por trás daquela atividade. Sim. A atividade ela é apenas uma ferramenta pela qual nós utilizamos para que essa pessoa consiga desenvolver suas habilidades. E aí, dentro desse princípio da formação global,
da pessoa com deficiência, nós temos alguns cursos, né? Então, nós temos um curso de auxiliar de marcenaria. Daqui a pouquinho você vai falar quais são esses cursos, ok. Porque a gente esteve lá, nossa equipe de reportagem esteve lá visitando, e você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Movimento Pestalozziano no Brasil, que completa 89 anos, de muitas conquistas, mas também de falta de reconhecimento em várias áreas. E nós vamos ver agora um VT. A nossa equipe de reportagem esteve em uma das unidades do Movimento Pestalozzi aqui no estado de Goiás. Goiânia tem 3 unidades e a Kathleen esteve lá em uma delas. Vamos conhecer. Fundado há 89 anos no Brasil, o Movimento Pestalozzi desenvolve um trabalho de inclusão e adaptação de pessoas com deficiências intelectuais e síndromes. Existente há 41 anos em Goiânia, a Associação Pestalozzi conta com 3 unidades, entre elas a unidade Prolabor, que atende 141 alunos com a proposta de qualificá-los para o mercado de trabalho. 81 alunos que participaram do processo de formação já desenvolvem atividades de auxiliar administrativo, atendimento, marcenaria, entre outras. A unidade Prolabor recebe adolescentes a partir de 14 anos e oferece acompanhamento até mesmo após a inserção no mercado. No projeto do mercado de trabalho é voltar diretamente para a preparação e colocação no mercado de trabalho. Então a gente prepara, coloca e acompanha. Os alunos aprovam o trabalho desenvolvido e reconhecem que a inserção social torna a vida deles mais produtiva. Para mim melhorou muita coisa que eu não sabia fazer e agora eu sei fazer. Antigamente, assim, porque não aprendia muito, né? Assim, mas depois que eu comecei aqui, aqui aprendi bastante. Fabrícia contou que o principal desafio é fazer com que a sociedade compreenda que os portadores de deficiência intelectual vão além das limitações. A gente luta justamente para quebrar esse paradigma de que eles precisam ser tratados de forma diferente. São trabalhadores com os direitos garantidos como um outro qualquer. Tá aí o excelente trabalho que o Movimento Pestalozziano faz aqui na cidade e em todo o estado. É muita coisa boa, né? Ajuda muitas pessoas, mas tem muita luta ainda por trás, né, Guedes? Sim, o movimento, ele se completa com a sua ação cotidiana, né? Então, hoje nós trabalhamos, a unidade Prolabor, ele trabalha na perspectiva de melhorar, de fato,
a qualidade de vida da pessoa com deficiência, ou seja, a ação da unidade Prolabor é uma ação que complementa as ações das outras unidades, da unidade Renascer, que atende desde o bebezinho, da unidade Peter Pan, onde ele tem todo os atendimentos pedagógicos, e no Prolabor nós fazemos essa preparação para a colocação no mercado de trabalho. Tem a idade mínima do Prolabor? No Prolabor, a idade mínima é de 14 anos. 14 anos por causa da lei do estágio. Então, nós temos alguns alunos que, devido ao seu desenvolvimento já de forma satisfatória, aos 15, 16, ele já é encaminhado para algum estágio. E é importante a gente lembrar que essa ação de colocação no mercado de trabalho, ela é um fator muito importante para as famílias, porque até agora a gente falou só da pessoa com deficiência, Sim. Nós não falamos do núcleo familiar, né? Uhum. A pessoa com deficiência, a família que tem uma pessoa com deficiência, na grande maioria dos casos, a mãe, ela abre mão de toda a sua vida profissional e até de certos cuidados com o lar e com os outros filhos, com ela mesma, para se dedicar exclusivamente àquela pessoa com deficiência, Sim. porque ela necessita de atendimentos complementares e suplementares no seu desenvolvimento, que necessita de um apoio integral, 24 horas. Então, essa mãe abre mão da sua vida profissional, de outras questões também pessoais, para cuidar do filho com deficiência. E ela também precisa de ajuda, né? E ela precisa de ajuda. Quando esse aluno chega na unidade Prolabor, acima dos 14 anos, que nós trabalhamos a autonomia, que ele não é mais necessário a mãe ou alguém da família levá-lo para a escola e depois buscá-lo para casa, que ele aprende a caminhar sozinho, que ele vai para o mercado de trabalho, ele passa a ser também uma pessoa que contribui financeiramente com a renda da família. Só que essa renda geralmente vem em dobro, porque a mãe que abriu mão da sua vida profissional durante esse tempo todo, ela já tem tempo para que possa exercer alguma função remunerada. Sim. Então, nós temos um impacto financeiro e social muito grande naquele núcleo familiar. Fora a dignidade, né? Assim, no caso do portador de uma necessidade especial, ele já poder ir e vir, isso para ele é uma grande conquista também, né? Posso corrigir? Pode, claro. Estamos aqui para isso. Pessoa com deficiência, não portador. Não mais pode. Não mais portador. Portador caiu por já terra. Caiu, já não, e as pessoas não gostam desse termo. Então, da pessoa com deficiência. Então é bom pode saber, ser? Aí, ó, tá isso, na vida da pessoa com deficiência. Bom, e a Adriana vai falar para a gente quais são esses tipos de deficiência. A gente está falando aqui, né, das pessoas, quais são essas deficiências que a associação recebe e tem algum custo, Adriana? A família, ela ajuda, se tem condições, como é que é? Bom, Luciana, pensando em Associação Pestalozzi de Goiânia, nós atendemos especificamente a pessoa com deficiência intelectual e múltiplas deficiências. Por exemplo, aquela pessoa que tem a deficiência intelectual associada a uma deficiência visual ou a uma deficiência auditiva ou a uma deficiência física. Então, ela se torna uma múltipla deficiência. Para a Associação Pestalozzi, nós atendemos especificamente a deficiência intelectual ou múltipla. No interior do estado, a Associação Pestalozzi, ela abrange também a pessoa que tem apenas a deficiência visual, também a pessoa que tem apenas a deficiência auditiva, o surdo. Uhum. Então, por isso que nós colocamos, estatutariamente falando, pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação também está inserida no Estatuto da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Eu pergunto porque tem também a APAI, né, que faz um trabalho muito bonito, é uma associação também de pais e amigos de excepcionais. Sim. Mas é um trabalho complementar também, é o mesmo tipo de deficiência? A linha de trabalho, de atendimento, ela é semelhante. Isso. Né? E com relação a custos, a família? Não. A família é um atendimento gratuito em todo o Brasil. Nós não cobramos para que o aluno, para que o usuário seja atendido. Né? Nós temos o atendimento gratuito. Porém, como as associações Pestalozzi sobrevivem de doações, aquela família que queira, que se sinta à vontade para contribuir, ela sempre contribui, mas de forma voluntária, assim como os profissionais que também estão exercendo sua função dentro da unidade. Né? Tem muito voluntário, né, Adriana? Nós temos. Na verdade, eu acho que, assim,
Pestalozzi, ele deixou esse legado importante do trabalho com o amor, né? Do afeto. É a teoria que ele abordou durante a sua vida e o seu trabalho com a pessoa que tem deficiência, com aqueles menos desamparados, né? Os mais desamparados, desculpe. E a linha de trabalho do amor, ela é equivalente ao voluntariado. Porque se você trabalha de forma voluntária, você trabalha porque você quer fazer esse trabalho voluntário. E a gente, com isso, com o sentimento do amor envolvido nessa ação, a gente acaba fazendo do voluntariado o nosso grande aliado. Sem muita expectativa, né? Lembrando que toda a diretoria das associações Pestalozzi, todas as diretorias de todas as associações, das federações estaduais, da Federação Nacional, é cargo voluntário. Ah, sim. Isso é bom deixar claro, né? Porque muita gente às vezes pensa, tá ganhando dinheiro, não tem nada disso. Não, ao contrário. Né? Paga para trabalhar, exatamente. Né? Mas o que se ganha não tem preço, Não né? tem preço. O reconhecimento, principalmente daquela pessoa que está sendo atendido, cada sorriso diário deles para nós, cada abraço, cada sentimento bom que eles transmitem para nós, é o que paga o nosso trabalho, com certeza. Bom, a gente vai continuar falando mais das associações Pestalozzi, do movimento, né, que completa 89 anos, daqui a pouquinho, depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema Movimento Pestalozziano, que completa 89 anos no Brasil. Em Goiânia nós temos 3 unidades das associações Pestalozzi. Em todo o estado são 10 cidades que têm as associações e fazem um belíssimo trabalho com pessoas deficientes. São vários tipos de deficiências. A Adriana estava falando aqui pra gente, o surdo, o mudo, síndrome de Down e tem também o autismo. Muita gente não sabe, mas o autismo é muito comum e eles fazem um excelente trabalho na unidade Peter Pan. Como é que é esse trabalho, Adriana? Então, Luciana, na verdade, na unidade Renascer, que é onde a gente atende as crianças, os bebês ainda, ele é um trabalho de referência, né? Dentro de Goiânia, da região da Grande Goiânia, somos referência no atendimento à pessoa com autismo, né? Aos autistas. E é um trabalho que ele vem dentro de uma interdisciplinaridade, trabalhar ele desde as primeiras fases do desenvolvimento. É difícil diagnosticar o autismo, né, Adriana? A criança às vezes passa ali vários anos até os pais descobrirem. Isso, na verdade, Luciana, a gente não trabalha muito com a questão de diagnóstico fechado. Não existe um diagnóstico fechado, não trabalhamos mais nessa perspectiva, né? Então é feita uma triagem por uma equipe multiprofissional e dentro da tríade do autismo que eles conseguem perceber esse transtorno, porque é um transtorno
Global do Desenvolvimento, eles encaminham para esse setor, para esse departamento, onde os alunos são trabalhados com especificidades, características do próprio espectro do autismo. E isso é feito no Renascer com um direcionamento também para o Peter Pan. Quando eles atingem a idade de 14 anos, eles são encaminhados para o Peter Pan e dão continuidade a esse trabalho. Porque o estudo, eu imagino que seja diferenciado, né, para uma pessoa que tem no caso, o autismo, né? Sim, eles trabalham muito com rotinas, né? Eles têm um método de desenvolvimento, inclusive de comunicação, alternativo à pessoa com deficiência intelectual apenas. Então, tem uma série de trabalhos que são desenvolvidos especificamente para esse tipo de cliente, de usuário nosso, de atendido nosso. E a procura é grande? Muito grande. Nós temos no Peter Pan, por exemplo, que é a unidade que eu também dirijo, nós temos uma lista de espera de mais de 100 nomes. Nossa, de pessoas com deficiência intelectual querendo estudar na nossa unidade. Vale a pena também, Luciana, a gente ressaltar uma questão importante. A pessoa com deficiência intelectual atendida nas escolas especiais, elas não são reconhecidas como alunos. O MEC não reconhece, no caso? Não conta como tempo de estudo? Não conta. Não somos reconhecidos como escola. Somos um projeto que trabalha a pessoa com deficiência intelectual. Quando o aluno está inserido na rede comum de ensino, ele é contado como um aluno, porque ele está na rede comum. E aí, alguns alunos vêm para o contraturno na nossa unidade, no Peter Pan, que é no atendimento educacional especializado. E aí eles fazem esse trabalho de complementação ao ensino comum, ao ensino regular. Então, esse atendimento especializado, ele é fundamental para esses alunos que estão na rede comum. Ele geralmente no contraturno. Ele é no contraturno. Ele é realizado 2 vezes por semana no contraturno em vários ambientes pedagógicos. Que é um pouquinho diferente o atendimento educacional especializado feito nas unidades especiais, como as Pestalozzi, a PAI e outras entidades especiais, de escola especial. Ele é bem diferente daquele AEE, que é o atendimento educacional especializado, realizado na própria unidade, na própria escola regular. Porque lá nós temos vários ambientes pedagógicos, eles ainda assim têm o atendimento clínico, que eles podem estar usufruindo de mais esse serviço. Então, tem esse diferencial. Então, o AEE, dentro das unidades especiais, eles têm um trabalho bastante positivo para essas pessoas com deficiência intelectual que estão na rede comum de ensino. É um complemento, É uma suplementação, uma complementação do trabalho realizado lá. Não é reforço escolar, isso é importante a gente divulgar. O aluno não pega a sua mochila lá da escola com a tarefa da sala feita na escola regular e vem para a nossa unidade para fazer um reforço lá. São atividades complementares que vão potencializar o trabalho, o desenvolvimento dele na escola comum. Agora, é de partir o coração, né? A Adriana falou que tem uma lista de espera de 100 pessoas, gente. Dá vontade de a gente ir lá construir outra unidade, né? Porque gente vai ter procurando, né, Guedes? Vocês devem lutar contra isso diariamente, né? Essa sensação, às vezes, de impotência, né? De querer ajudar e não poder, né? Nós temos uma filosofia de que todas as vezes que a família nos procura uma unidade da Associação Pestalozzi, é porque ela já esgotou todos os espaços, ou seja, todas as portas que ela já podia bater, ela já bateu. A Associação Pestalozzi passa a ser a salvação para aquela família naquele momento. Ela não tem mais para onde encaminhar aquela criança que está pedindo socorro. E é muito ruim, é muito entristecedor quando a gente não dá conta de atender essa pessoa por causa da demanda existente, né? Então, a gente pede para que as pessoas procurem. Hoje nós temos, na unidade Prolabor, no projeto de qualificação para o mercado de trabalho, nós ainda estamos conseguindo atender pessoas com deficiência, mas para outros projetos,
nós temos realmente lista de espera. O Prolabor, essa lista não é tão grande assim? No projeto de qualificação para o mercado de trabalho, a gente consegue atender porque tem rotatividade. Então, ou seja, no decorrer do ano, nós encaminhamos alunos para as empresas, para o mercado de trabalho. Então, abrem novas vagas. Então, em outros programas que o atendimento ele é permanente e contínuo, aí a gente tem dificuldade de inserir novos alunos. Nós precisamos abrir novas salas, termos novas turmas, como é o caso da unidade Peter Pan, onde o prédio já não comporta mais a demanda existente. Guedes, eu ia falar exatamente isso, se me permite. Claro. A unidade, nós temos 3 unidades, né, como foi falado já. A unidade Peter Pan, ela é um prédio alugado, um espaço reduzido. As outras 2 unidades têm sede própria, porém, não com o tamanho e com a estrutura para que nós colocássemos a unidade Peter Pan dentro de uma das outras 2 unidades. Até porque as áreas de atendimento são específicas dentro delas. Sim. Então, assim, nós estamos aí numa luta constante, a Associação Pestalozzi, para, se possível fosse, a gente conseguisse uma área, uma área maior, que fosse feita em... Para construir ou para alugar, poderia ser? Olha, isso porque alguém pode estar vendo, a gente pode ajudar, né? O ideal seria uma doação de uma área maior. Hoje a gente funciona em frente à Irradiação Espírita, na Rua 201, próxima à Praça do Botafogo. Era um prédio que era um pouco maior, porém a proprietária ainda vendeu uma parte do terreno nosso, foi reduzido mais ainda. Mas se nós conseguíssemos, né, uma doação de um terreno para uma construção ou algum prédio em regime de comodato também seria melhor do que... O ideal era construir, né, Adriana? Porque já fazia adaptado, com né, toda assim, certeza. Com acessibilidade, sim. Né? E a gente poderia atender uma demanda maior de pessoas que estão precisando. Com essa lista de 100, eu fiquei muito entristecida, porque a gente vê que muita gente está querendo ajuda, mas a estrutura não permite. Não permite. Gente, quem quiser procurar vocês lá para conhecer o trabalho, como é que é? Tem que marcar a visita, Adriana, ou não? Vocês podem... Quem procura, né? Pode falar que a gente vai pôr aí no vídeo embaixo. Sim. Dentro das 3 unidades, independente... vocês podem estar indo para conhecer a unidade, né? Qualquer uma das 3, serão muito bem recebidos. Podem estar ligando antes em cada uma delas, né, Guedes? Tem o telefone geral? Tem o telefone da Central de Telemarketing. Qual que é, Guedes? Vamos colocar aí. O telefone visitar e ajudar. O telefone geral da associação é o 3515-5656, né? E tem os telefones das unidades. A unidade Prolabor é o 3956-0388. Então, através desses 2 telefones, tem também um telefone lá do Peter Pan, Adriana? Sim, 3515-6700. E da unidade Renascer, que atende a parte da saúde e a parte da educação nos primeiros anos iniciais, né? 3515-5666. Tá bom, a gente vai deixar ali, ver se as pessoas, né, quiserem procurar e conhecer o trabalho, né? Só ligar e tentar conversar com um deles, né? E vale lembrar, Luciana, que as unidades da Associação Pestalozzi, as portas de todas as 3 unidades, aqui estarão sempre abertas para quem quiser conhecer. Então, quem estiver passando em frente a uma das unidades, pode entrar, pode conversar com um dos coordenadores ou o diretor. Nós somos uma entidade onde nós abrimos as portas para quem queira contribuir, para quem queira conhecer. E hoje o país vive por uma situação... Gente, não é só financeira, não. É uma contribuição voluntária também. Né? Eles precisam de voluntários ajudando. E as pessoas, nós estamos passando por um momento onde as pessoas estão perdendo a confiança nas instituições, né? E nós, enquanto Associação Pestalozzi, nós zelamos por um nome que nós temos. Nós completamos esse ano 41 anos de existência do movimento em Goiás. Então, são 41 anos trabalhando em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas que ainda não possuem essa capacidade de se autodefender. Então, necessita de uma instituição que o defenda, que o apoie, que dê esse suporte necessário. E essa entidade, ela está de portas abertas para todos aqueles que queiram conhecer, que queiram ver o nosso trabalho e possam ser, futuramente, colaboradores de uma ação maior. Eu acho que essa filosofia da colaboração, da doação que o Johan Pestalozzi deixou para a gente, ela deve ser perpetuada e discutida e repassada para as outras pessoas. Existem várias formas de contribuir. Há tantos anos, né, Guedes, é porque
é bom e as pessoas estão sendo beneficiadas com isso, né? Não vamos deixar morrer. Acho que morrer não morre mais, não, porque já tem muitos anos aí de existência. Já são 41 anos. Mas tem que manter Goiás. com qualidade. Gente, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Agradecer aqui a Adriana Bahia, colega minha. Ela e o Guedes são formados em Educação Física. Sim. Né? Lutadores aí na área. Adriana Bahia, além de presidente da Federação Estadual das Associações Pestalozzi, é também a primeira secretária da Federação Nacional. Muito obrigada, Adriana, pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Luciana. Obrigada a você e também ao Guedes, né, a Guitônio Guedes, que coordena aí uma das unidades, né, que encaminha os deficientes para o mercado de trabalho. Muito obrigada, Guedes. Obrigado a você, Luciana. Obrigado à TV Assembleia, a todos os telespectadores. Além de diretor de uma das unidades, eu também sou voluntário da associação, porque atualmente eu exerço a função de vice-presidente da Associação Pestalozzi de Goiânia, que é uma função voluntária, assim como toda a diretoria lá existente. Então, nós temos esse trabalho contínuo, diário e árduo, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência aqui na região metropolitana e no nosso estado como um todo. Tá certo, não fica só sentado no escritório, não. Não. Fala também, vai lá dar aula. Sim. Muito obrigada, gente. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente no canal 8 da NET ou no nosso site. Até mais.